bons para ele fazer o procedimento e me sugere o banco é igual o banco de esperma e o banco de óvulos, ela fala, não, mas se não vai ser meu, né? Não Então, quero. isso. Então ela fala, bom, aí já é um processo de adoção, né? De fato, né? Enfim, é um jeito de ver, é um jeito de pensar. O tétrico fala o seguinte, as crianças passam por tratamento psicológico, elas sabem que elas vão ter novos pais e que elas vão ter que chamar pessoas estranhas de pai e mãe. É como no filme Free Willy, o menino Jason foi adotado e ele não aceitava eles como os pais. Puxa, preciso assistir esse filme. Então, uma inovação da Lei 12.010, essa que eu falava, de 2009, foi lá, o legislador escreveu em letras garrafais que as crianças também têm que passar por uma preparação. Então, antes, o que era uma iniciativa de alguns juízes, de algumas varas, né? Isso já era um trabalho feito em muitas varas de infância do Brasil, agora se tornou uma obrigação, né? Agora é uma questão que a gente tem que se aparelhar, né? E para começar a fazer esse trabalho. Esse trabalho é tanto mais intenso e mais intensivo quanto maior é a criança, né? Um bebê é muito, né? Preparar um bebê para adoção é muito diferente de uma criança de 4, 5 anos. Então, esse trabalho é importante, acho que muda tudo, né? Se a criança... E o tétrico está com uma boa noção, né? De repente, chega 2 estranhos, né? Como é que a gente faz esse processo? Então, a gente chama isso de fase de aproximação. O casal começa a fazer visitas, né? No início, sem tirar a criança ali do ambiente familiar, depois que a criança já tem alguma confiança, leva para passear e vai esticando esses passeios, enfim. Conforme a idade da criança, essa frequência de visitas é maior, até a criança ter alguma confiança no casal. E sempre é perguntado à criança se ela quer ou não é sempre perguntado à criança? Perguntado, sim, né? A gente escuta, né? A gente observa e percebe a reação da criança. E a maioria delas está muito desejosa, recebe os pais de braços abertos, faz festa. Algumas ainda não estão prontas, tem muito medo, recuam, mas é a pequena minoria. Eu vi muitas que recuaram, enfim, a pequena maioria que recuaram porque tinham irmãos no abrigo, irmãos biológicos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A propósito desse tema, existe um livro publicado por uma psicanalista, Cynthia Peiter, ou Peiter, não sei bem, que ela fala da importância desse trabalho de preparação das crianças, de como esse é um campo, Renata, para os psicólogos ainda muito inexplorado, né? E acho que os psicólogos, né, fechados nos seus consultórios, eu me lembro da minha formação na faculdade, né? A gente tem uma formação com um acento muito na clínica, no consultório particular, né? E na minha época de faculdade eu nunca ouvi falar em vara de infância, né? Então eu acho que à medida que os psicólogos vão conhecendo esse trabalho, eles vão vai se criando, eles vão percebendo esse trabalho que pode ser feito. E ela faz esse trabalho muito bem. Irmãos é um assunto delicado. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela lei, não se devem separar irmãos. Essas crianças já viveram muitos rompimentos, né? A gente sabe que esses rompimentos são experiências duras, difíceis para a criança elaborar, suportar. Então, a lei prevê que se mantém os irmãos juntos. Então, eles só são separados em último caso, né? Você me falou de um caso que a criança recuou porque tinha um irmão. Porque tinha um irmão no abrigo. Imagine, né, ponha-se no lugar dessa criança. Claro.
né, deixar aquele irmão querido, mas eu já vi casos de crianças que aceitaram. Né? Me lembro de eram 2 meninas adolescentes e um garotinho de 6 anos, que estavam na instituição já havia bons anos. Uma funcionária, não era uma funcionária, ali no dia a dia convivendo, foi criando um vínculo com a mais velha. E até que um dia ela perguntou: você não quer ser minha mãe? E, enfim, a partir daí foram, né, muitas discussões, e essa menina, enfim, conversou com os irmãos, teve todo um processo, e ela decidiu que ela ia viver com esta família, mas com feliz por poder ter uma família, mas com uma culpa, um sentimento de mal-estar por deixar os irmãos. E eu prometi a ela: nós vamos procurar uma família para os seus irmãos, e assim que eu tiver essa notícia eu te comunico. Ela se mantém em contato, internet ajuda bastante com a outra adolescente, elas conversam um pouco. Eu acho que elas gostariam de ter um contato mais intenso, mas a mãe adotiva tem lá suas inseguranças e os seus receios. E agora o pequeno está indo para adoção, já está no que a gente chama de fase de estágio de convivência. Então, relembrando, depois que o casal faz aquelas visitas à criança, se familiariza, que se cria um mínimo de confiança, e aí então todos juntos, nós, o casal, a criança, os técnicos do abrigo, conversamos e falamos: não, está tudo bem aqui, ele pode se mudar. Aí faz uma festinha, tem despedida, tem choradeira, e ele então se muda para a casa do casal de Malinhas, e aí então inicia o estágio de convivência, que o juiz determina conforme a idade da criança, 3 meses, 4 meses, 1 ano, dependendo da idade da criança. Nesse período, a gente tem contatos com a família, com essa criança, no sentido de auxiliá-los, de ajudar, como estão indo as coisas. E esse garotinho está nessa fase. E então, vamos lá, a mais velha está com uma família adotiva já há algum tempo, a segunda de 14 anos continua no abrigo e o pequeno de 6 anos está com a família. Esta mãe do garoto, ela tem outra possibilidade. Ela promove visitas à irmã, ela convida a irmã para a casa dela, não é ameaçador para ela que o irmão mantenha contato com a irmã. E eu estou acompanhando o caso, e ela sempre pergunta: e a outra? E eu acho que esta mulher, com a segurança que ela tem, ela vai conseguir aproximar a outra irmã. Eu aposto nisso, espero por isso. Que bacana, muito bacana. O Neto pergunta o seguinte: qual a maior dificuldade para adotar uma criança hoje? Puxa, Neto. Difícil, né? Qual a maior dificuldade? Maior? Entre todas essas que a gente já falou, né? A maior dificuldade? A maior dificuldade é se submeter a todos os procedimentos. A Ana até respondeu, né? Acho que a burocracia, sim. Acho que a burocracia. Porque o que você tem que fazer é se inscrever, passar por todo esse procedimento, e os casais, as pessoas chegam lá muito ansiosas. Muito ansiosas. Então, para eles é realmente um martírio esperar passar por isso, né, por esse procedimento todo. E como que ele se chama? Neto? Neto. A minha pergunta é: mas você já está pronto para adotar? Né? Não fosse a burocracia, né? Se fosse uma coisa simples, está aqui a criança adotada. Será que é tão fácil assim? Será que é tão simples assim? Meu primeiro paciente criança, eu te contei, né? Antes da gente entrar, não te contei a história toda, mas te contei que meu interesse por adoção começou muito cedo na faculdade. Meu primeiro paciente criança era uma criança adotada. Eles chegaram à clínica da PUC com essa queixa de que eles não estavam se adaptando. Os pais estranhavam algumas coisas, o filho estranhava algumas coisas. E aí a gente foi entendendo a história.
como você bem disse, a gente não estuda sobre adoção, a não ser que venha de um interesse nosso. Então aí eu comecei a estudar, estava no 4º ano da faculdade, precisava atender essa família. Eu fui buscar informações porque eu não tinha aprendido sobre vara da infância, sobre adoção. Enfim, fui buscar, entender como que é o processo, etc. Essa família não tinha adotado uma criança pela vara da infância. Elas adotaram uma criança e aí, né? Por outras vias. Por outras vias. Sinuosas. O que acontece? Não tiveram essa passagem toda do atendimento psicológico, da demora. A demora é importante até para essa avaliação do quanto a pessoa quer realmente ou não aquilo, né? Eu acho que é lógico, a gente não precisaria ser assim, poderia ter muitos psicólogos para atender essa família, muitas crianças querendo ser adotadas, muitos casais querendo adotar todas essas crianças, mas não é assim que funciona. E num caso aonde, né, eles pularam essa etapa de convivência, de desejo, a mãe claramente não desejava tanto, o pai desejava muito, e aí não tiveram essa coisa da terapia do casal. Quando chegou, né, a clínica, uma criança de 5 anos, a confusão estava toda armada. Sim. Então, as pessoas se queixam muito de toda dessa burocracia. E para os casais, para alguns casais, é óbvio que tem casais que estão com mais abertura, tem mais receptividade para pensar nas suas questões pessoais, mas tem casais em que a avaliação incomoda, né? Tem que falar da sua intimidade, fica um pouco incomodado. Mas esse trabalho é justamente para fazê-los refletir, fazê-los pensar da sua condição, se estão prontos, se o desejo é compartilhado com o colega, com o seu cônjuge. E o que a gente vê, assim, olha, eu tenho visto cada vez menos, eu acho que está diminuindo, mas ainda existem esses tipos de caso, que é o jeitinho brasileiro, né? Que é o casal, geralmente, ali no momento da angústia da infertilidade, que é devastadora, dolorosa, e ali na tentativa de sair daquilo, entram numa ansiedade de que eu tenho que ter um filho a qualquer custo. E aí caem nessas armadilhas e conseguem uma criança e o problema não resolve ali, o problema começou ali, né? Porque essa criança foi inserida nessa família de uma maneira toda sem legitimidade e isso tem um custo emocional que vai pesar no desenvolvimento dessa criança, né? Essa família precisa muito da ajuda de um profissional. E em qualquer família, né, pode surgir algum momento em que eles, né, a dinâmica ali se desarranje e que seja necessário como a gente, né? Eu digo para os casais, talvez tenha um momento em que vocês precisem do auxílio de um profissional da psicologia para ajudar vocês a... quantos talvez pais precisam, né? Pais biológicos precisam da nossa ajuda. Acho que os adotivos não saem disso. Não aumenta a maior frequência, não diminui, eles são tem filhos. Um tema mais, né? Que às vezes não tem outros temas. Enfim, mas é um tema só.